Gente, a palavra de hoje, eu tenho construído ela há algum tempo. E eu escrevi, e eu acho que vai ser 3 ministrações. Essa, mais a outra quinta e mais a outra. Porque é curando raízes. Uma palavra que fala tanto ao meu coração. Foi algo que Deus fez na minha vida. E é tão bom quando você consegue acessar lugares que você já venceu. E você consegue entender o porquê desses lugares. E você consegue ainda assim trazer cura e restauração através disso. Eu quero dizer para você, se você está passando um período difícil, se os frutos da árvore estão podres, estão ruins, ou se não tem nem fruto, está tudo tão vazio, tão estéril, é do coração de Deus curar as suas raízes. Deus nunca está de olho no fruto. A gente pensa que Deus olha para o fruto e nos reprova. Não. Os olhos de Deus estão nas nossas raízes, porque Ele quer curar as raízes para que os frutos mudem. Amém? Essa palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra que marcou a minha vida e trouxe uma mudança significativa que reflete até hoje. Eu lembro que em 2007, eu já falei isso algumas vezes, mas hoje ela encaixa tão certinho na palavra. Nós já pastoreávamos, estava tudo certo, tudo bom. Eu estava naquele tempo gostoso de buscar a Deus. Aquele tempo que tu acha que tu só vai voar depois dali. Não tem outra coisa melhor. Tá vivendo algo lindo. E buscando muito a Deus, orando muito. E aquele tempo de caça, eu lembro, gente, até esses dias, Deus ele é tão bom, né? Deus ele permite a gente ouvir algumas coisas. Algumas pessoas que têm vindo aqui, e pessoas do Brasil têm falado assim, olha, o que tem acontecido aí com vocês é um avivamento. Pastores têm olhado pra gente e dito assim, o que vocês estão vivendo? O que é isso? Perguntando pra nós. Alguns amigos de Belo Horizonte, amigos do Brasil todo. E a gente fala assim, não, tá tudo bem, a gente está ministrando, as pessoas têm vindo. Eles, não, mas tem uma coisa diferente, a gente sente isso daqui. E eles assim, parece que é um avivamento. E eu me fiz me lembrar que no ano de 2007, eu li um livro que eu nem sei mais se tem para vender. O nome é Mundo em Chamas. É um livro maravilhoso. E ele fala sobre o avivamento do país de Gales. Quantas pessoas aqui conhecem o avivamento do país de Gales? Alguém? Rua Azusa. Mulheres, estudem sobre isso. É poderoso. E eu lembro que quando eu toquei nesse material, Mundo em Chamas, foi impressionante como que eu ia para a minha cama chorar, porque eu queria o avivamento acontecer em Criciúma. Eu chorava, dizia, Deus, faz um avivamento de tudo que o Senhor puder fazer. No avivamento do país de Gales, e olha que interessante, era uma cidade igual a Criciúma. Eles tinham minas, eram mineiros, muitas minas. E o avivamento começou embaixo das minas. Os mineiros estavam escavando, a glória de Deus tomava as minas e eles só conseguiam chorar e se arrepender pelos seus pecados. A glória, eles subiam a mina procurando uma delegacia. E o delegado falava, o que foi? Eu quero me arrepender. Eles tinham tanta convicção de pecado, tanta vontade de mudar de vida, porque o avivamento faz isso. E eu disse, Deus, eu quero viver isso um dia. E eu acredito que Deus, em 2007, eu achei tudo aquilo, só que mal eu sabia que Deus disse assim para mim, vai ser um tempo que eu vou trabalhar nas tuas raízes. E dói. Às vezes eu vejo pessoas chegando aqui saltitantes, felizes. Pastor, que bênção, está tudo tão certo na minha vida, estou buscando a Deus, estou conseguindo ter tempo com Deus, Deus está restaurando a minha família. E eu penso, daqui a pouco vai vir a época das raízes, que tudo desmorona, parece. Que a gente diz, Senhor, mas eu te busquei tanto, o que está acontecendo? Ele está revelando as raízes. Não desanima. Os olhos de Deus sempre estarão em nossas raízes, são elas que definem os nossos frutos. Eu estava numa escola em 2007, buscando a Deus pra caramba. Foram 45 dias. E nos 45 dias da escola, era choro. No chão. A Bia está aqui, fez comigo a escola. Era só choro, né, Bia? Não tinha maquiagem, não tinha nada, era chão. Chão e lágrimas. E naquela época, Deus falou assim comigo, filha, eu buscando a Deus, e eu lembro que eu dizia assim, no chão, naquele dia, o Senhor falou assim comigo, eu vou te dar um chamado para restauração de mulheres. Eu falei, é uma casa de recuperação. Quantos não... Você não consegue definir o que Deus está falando? Tem muita gente assim. Me levantei do chão, nossa, vou ter uma casa de recuperação de drogadas. As mulheres saem do presídio.
E eu não entendia que esse ministério de restauração não era destinado a uma casa de restauração, mas Deus estava dando algo nas minhas mãos. E eu assim, pá, que legal. E Deus primeiro ele começou a dizer, eu vou fazer isso, né, vou fazer aquilo. E o cara ia pregar lá, Aí um dia eu fui no banco, abri um espaço para sair da escola, a gente precisava pegar um dinheiro, fui no banco. E numa livraria lá muito, muito baratinha, lá em Belo Horizonte, eu comprei uma Bíblia pequenininha, para deixar dentro do carro, minúscula. O Telmo foi tirar o dinheiro no banco, ficou demorando. Eu peguei aquela Bíblia que estava do meu lado e abri ela em Lucas, se você puder abrir, Lucas 13. Acharam? Lucas 13, o versículo é o 6. Que diz assim: então ele contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não a acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, viticultor: Senhor, deixa por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela, eu a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. E quando eu li, eu nunca tinha ouvido uma palavra sobre essa parte da Bíblia. Nunca ninguém tinha ministrado. E ela veio como uma revelação no meu coração. Deus falou assim comigo: eu não tenho achado frutos em ti. Eu falei: em mim? Logo eu. Estou aqui na escola do clamor, buscando a ti. Olha, eu ministro com as prostitutas, eu vou no presídio, Senhor. Olha quantos frutos, quantas crianças. Deus falou assim comigo: mas isso não é fruto. Isso são folhas de figueira. E eu entendi que fruto está lá em Gálatas, que são os frutos do Espírito. Amor, paciência, benignidade, bondade, domínio próprio, não demônio próprio. E aí eu fui... E Deus falou comigo: e aquilo que tu faz são folhas. Folhas significam remédio. Os nossos dons e ministérios são remédios para os outros. Mas os nossos frutos não são para as pessoas. O nosso fruto é para Ele. Tem 2 passagens bíblicas que diz que Jesus foi procurar na figueira frutos. Lembra? Ele amaldiçoou ela porque não tinha frutos, só folhas. E outra passagem fala dessa que eu acabei de falar para vocês, que ele entrou num lugar e disse assim: há 3 anos que ela está aqui, já é tempo de ela dar fruto. E não tinha fruto. E Deus falou assim comigo: eu quero que tu se afaste 1 ano de tudo que tu faz. Larga o microfone, larga a plataforma, não canta. Mas Senhor, eu sou pastora. Tu é minha filha. Primeiro vamos tirar esse título. Mas assim, Deus, não é pelo título, mas é pelo que eu faço, eu ajudo o meu marido. Teu marido não precisa de ajuda agora, eu vou ajudar ele. Eu quero que tu te afaste. E eu falei: meu Deus, nunca ninguém tinha pregado isso. E eu lembro que na época, quando eu fui falar com a minha liderança, ela falou: não, isso não é de Deus não. Eu falei: agora? Eu fiquei mais confusa ainda. E Deus falou assim para mim: me obedece. Eu falei: Deus, mas eu não vou quebrar princípio. Eles vão me liberar. E eles me liberaram 1 ano. E foi uma decepção para tanta gente, porque tipo assim, eu fui para uma escola de missões, aprender mais de Deus, eu venho e não faço mais nada. E Deus falou assim: agora tem pecados a serem confessados. Eu vou cavar ao redor da tua raiz e eu vou trazer à luz a tua raiz. Eu lembro que foi um ano que eu confessei tanto pecado. Coisa que eu nem lembrava mais tinha acontecido na minha vida. Eu comecei a confessar. Eu comecei a reconhecer. Eu parei de dar desculpas para os frutos e comecei a dizer: não, Deus, é verdade, eu sou assim mesmo. Sabe que as mães que têm filhos aqui não é assim. A gente vê o filho reflexo de quem a gente é. Dá até uma vergonha. Esses dias a Bela é muito parecida comigo. E a Bela ela é firme nas decisões dela, chora pouco, bem resolvida, mas é difícil torcer o pepino ali. Aí o Telmo, a famosa frase do Telmo: ô Vivianinha. A Vitória é o pai dela, chorona. Hoje foi pra Unimed à tarde com ele, tá com febre, chora, tá lá assim: eu tô com vontade de chorar. Eu falei: por que, Vitória? Porque eu tô com febre. Eu falei: Vitória,
Já tem 14 anos. Thelma com gripe é um homem em fase terminal. Verdade. Um dia a gente estava numa pizzaria, ele estava gripado, né? Daí ele estava na cama lá, morto. Eu falei, ó, se tu te entregar pra gripe, é daqui pra pior. Aí ele assim, não, mas eu tô mal, tu não entende? Não, eu entendo. Mas assim, já faz 4 dias, a gripe ela no máximo... Daí eu assim, ó, o fulano tá de aniversário, vamos na pizzaria, vamos lá com o pessoal, sai dessa cama, toma um banho, eu te ajudo, dou um chazinho, vamos. Daí ele levantou, né? Botou a roupa, aquela cara, foi. Chegou lá na pizzaria, a galera, né, os amigos, ele esqueceu que tava gripado. Esqueceu, daí ele tava assim, rindo. Né, cara? Pois é. E eu lá só curtindo, né? Eu assim, ai, como é que eu te pego, né? Daí eu falei pra uma menina assim, pergunta se ele não tá gripado. Daí ele lá, cara, não sei o que, pois é, contando tal. Aí ela assim, Thelma, tu tá gripado? Pois é. Mudou a voz, entendeu? Ai, pois eu olhei pra ele e falei, então, a gente se vê muito, né? A gente se vê muito ali, porque é reflexo de quem nós somos. E agora eu esqueci porque eu falei do reflexo que nós somos, a Bela, né? Bom, mas enfim, Deus, Ele precisa sarar as nossas raízes mais profundas e reconhecer quem a gente é. Por isso que eu digo que às vezes o filho reflete muito quem nós somos e a gente quer escapar. E muitas menções bíblicas sobre nós, é tão lindo que Deus ele usa algumas comparações tão fáceis de a gente entender. Não é assim, desce a casa do oleiro. Naquela época, fazer vaso, hoje para nós é algo assim, ilusório, né? Ai, como é que é um oleiro fazendo... Mas naquela época tinha tanto, porque era só isso que tinha. Era como se eu dissesse assim, ó, desce ali no shopping das nações, senta na praça de alimentação que falarei contigo. Coisas que acontecem do dia a dia, corriqueira. E Deus, Ele sempre comparou a nós como árvores. Só que tem um detalhe. As comparações que Deus faz com a gente como árvores sempre são árvores frutíferas. Nunca uma árvore de ornamento apenas, mas árvores que dão frutos. Sabe por quê? Porque árvores que dão frutos dão continuidade. Deus é um Deus de continuidade. É Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus não quer uma árvore para deixar o ambiente belo. Ele quer uma árvore que frutifique. É igual quando a gente engravida. Eu conheço mulheres que não engravidam por medo de estragar o corpo. Deixa eu falar para você, vai estragar. Vai. Né? Quem aqui tem mais de 2 filhos, ou tem 2, né? A primeira gestação parece que nada aconteceu. A segunda, tudo muda. Né? Eu lembro que eu chorei na segunda gestação, quando passou os 40 dias, como eu olhei no espelho, ai meu Deus. Porque muda tudo, e Deus não está preocupado com a nossa beleza exterior. Ele está preocupado com a nossa geração, com aquilo que vai sair de nós. Então as árvores frutíferas, elas são comparadas a nós, porque Deus quer que nós frutificamos. João 15:5, não precisa abrir, mostra isso claramente. Eu vou ler para vocês assim, ó. Deus falando, eu sou a videira. Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E depois lá no 16 ele fala assim, ó. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Quem conhece? E fruto que permaneça. Não é só fruto, um fruto que permaneça. E na minha caminhada com Deus eu aprendi que frutos não são aquilo que eu faço. Como eu falei, o fruto é aquilo que eu sou no íntimo. Não são atividades religiosas, porque muitas pessoas que conhecemos fazem grandes coisas. Estão na igreja 7 dias por semana. Mas você vai falar com ela, às vezes você diz, essa pessoa não é cristã. Você vai fazer um negócio com ela, você diz, ela não é cristã. Você vai fazer qualquer coisa, não pode. E porque elas são estéreis em sua vida, família e realizações. Já viram pessoas que têm bastante atividade religiosa, que ela foca nisso? Você vai olhar para a casa dela como que está. Infelizmente, são famílias disfuncionais. E fruto significa, sabe o quê? Que quando alguém provar a sua vida, ela vai ter o gosto de Jesus. Você vai dizer, meu Deus, que pessoa parecida com Jesus. Que testemunho, eu quero isso para a minha vida.
E conversando com tantas pessoas ao lado, né? Hoje eu tenho conversado com tantas mulheres, tenho me assentado, conversado com tantas mulheres, ouço. Tenho recebido pessoas que chegam a mim reclamando dos frutos ruins que tem, né? As pessoas vêm só com os frutos ou com a falta deles. Quem é psicólogo aqui sabe do que eu estou falando. Ah, mas aconteceu tal coisa, ó, o meu casamento, ó, a minha vida, a minha área financeira não vai, a minha vida parece que não entra. Tudo acaba trazendo uma tristeza e parece que não frutificam em nada. Tem pessoas que chegam para dizer assim, Vivi, eu não frutifico. Parece que eu vou até um ponto e parece que lá aí dá uma coisa errada e volto para aquele ponto de novo, zero. E é esse vai e vem, vez após vez, tudo acaba se ruindo. E eu queria chamar isso hoje da síndrome da desfuncionalidade. Quando nós não funcionamos naquilo que Deus nos chamou para funcionar. Isso tem atacado muitos. Significa quando alguém não funciona conforme o seu propósito, no que foi criada e chamada para realizar. Vamos falar hoje de uma árvore disfuncional, sem frutos. Essa árvore que a gente falou de Lucas 13, e eu quero ler novamente para vocês, não precisa abrir. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano e eu a cavarei ao redor dela. Eu a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Eu vou fazer uma ponte entre essa parábola e a nossa vida. Posso? Uma ponte. Vida em todos os âmbitos que abrangem a nossa vida financeira, familiar, emocional. Quem nós somos? Nossa vida. Nessa parábola, temos um homem desapontado em suas expectativas. Um viticultor confrontado com seu trabalho, porque afinal ela estava ali dentro de uma vinha, e uma árvore estéril, sem frutos, ocupando o solo inutilmente. Uma coisa me impressiona, nós não podemos andar na neurose de agradar todo mundo, em nome de Jesus. Tem sido uma neurose, a necessidade de agradar a todos. Suprir expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, pois certamente se aqui acontecer, a gente ia se destruir, se a gente tentasse agradar todas as pessoas. Não é assim? Porque você já parou para pensar, às vezes você tenta agradar um, deixa triste o outro. Você tenta, eu vou fazer isso pro fulano, o Beltrano ficou com ciúme, triste. Às vezes você para e pensa, melhor não fazer mais nada, porque é onde eu me movo. Mas você não pode se mover pela tristeza de um, decepção de outros. Você se move pela vontade de Deus. Mas há uma coisa que acontece. Nós não podemos fugir das expectativas que Deus tem ao nosso respeito. Você sabia que Deus tem expectativas ao nosso respeito? Porque esse homem chegou na figueira e ele esperava encontrar o quê? Frutos. Deus tem expectativas. Sabe por quê? Aquela figueira, ela foi plantada num lugar bom. Porque diz assim, corte-a, para que inutilizar a terra é boa. Ele está falando o quê? Ela tinha tudo para dar certo. Ela tinha tudo para dar frutos. Por que ela está inutilizando essa terra? Deus, Ele tem expectativas ao teu respeito. Ele te criou por um propósito. Sabe qual é a maior arma do inimigo nesses dias? Que a gente não saiba quem nós somos. Que nós não saibamos quem fomos chamadas para ser. E isso gera uma disfuncionalidade na nossa vida. Uma tristeza, angústia, medo. Às vezes a gente não sabe para onde corre. Sentimento de estar perdido. O que eu faço? Não sei para onde eu vou. Meu amanhã, não sei. Cada uma que está aqui, eu quero dizer para você, cada uma tem um propósito. Nós estávamos essa semana num lugar público e a Vitória, ela tem umas observações muito inteligentes. A gente está sentado e adulto é assim, a gente parece que a gente não presta atenção, não é? A gente está tão focado no que a gente foi resolver. Eu fui numa repartição pública.
A gente está tão preocupado que a gente vai resolver lá, que a gente não olha nada, brilho do sol, as pessoas. Você está focado. Eu, pelo menos, sou assim. Eu foco no negócio. E a Vitória olhou assim. Tinha várias pessoas sentadas, umas 50 pessoas esperando serem atendidas. E a Vitória falou assim, pai, e eu escutando, né? Como é que pode no mundo inteiro não ter uma pessoa igual a outra? Olha lá, é tudo diferente. Todos são diferentes. Aí eu comecei a observar as pessoas. Eu falei, é verdade. Assim, como que Deus conseguiu que nenhum ser humano fosse igual ao outro? Como que Deus conseguiu? E aí o Telmo completou, é verdade. Inclusive os gêmeos. Eles são diferentes. Eles são muito parecidos, mas eles não são iguais. Você pode, não sei se você tem amigos gêmeos, né? A Manu tem filhos gêmeos. São idênticos. A gente diz, nossa, são iguais, mas não são. São totalmente diferentes. Às vezes é uma bochechinha a mais, a altura, são diferentes. Você imagina que se Deus se preocupou com a nossa aparência física, que não fez um igual, quanto mais o nosso propósito e chamado, aquilo que Ele colocou dentro de nós. Quanto mais coisas que nós ainda não descobrimos que nós somos, que nós temos. Porque Ele colocou isso dentro da gente. Você já se perguntou quais são as expectativas de Deus a teu respeito? Eu já perguntei. Deus, o que o Senhor espera de mim? Gente, eu tenho 40 anos. Eu não sei mais quanto tempo eu vou ter na terra. Está tudo na mão de Deus. Mas eu penso que daqui eu tenho mais o quê? 20, 30 anos de atividade, mas depois são dores, a gente sabe, os 80. Minha avó sempre foi tão ativa. Uma mulher que dava resolução para tudo. Hoje está com seus 80 e poucos anos. Ela está sentindo que as forças estão se indo. Porque isso é o natural da vida. E eu não quero morrer numa cama sem saber para que Ele me chamou e sem ser tudo aquilo que Ele me chamou para ser. Eu quero ser uma figueira que dá fruto. Eu não quero ser uma figueira disfuncional, que não sabe, que não está sendo aquilo que Deus chamou ela para ser. É igual uma máquina de lavar roupa. Ela foi criada para quê? Lavar roupa. Ela lava a panela. Ela até lava. Se você botar a panela lá dentro, vai lavar. Mas não foi chamar. Vai dar uma barulheira. Vai amassar as panelas. Talvez vai danificar a máquina. Eu quero dizer para você, quando você faz aquilo que Deus não te chamou para você, você fica danificado. Existe um propósito para a sua vida. Vocês estão me entendendo? Eu estou vindo lá do comecinho para construir. A palavra de Deus é igual quando a gente tece um crochê, um tricô. A gente vai tecendo e ele vai aparecendo. Agora, Deus tem expectativas ao teu respeito, mas existem pessoas na nossa vida. Aquelas que nós cuidamos. Todo mundo aqui tem pessoa que você cuida. Todos. Até você que é solteira, você tem. E tem pessoas que cuidam de nós. Essas pessoas têm expectativas ao nosso respeito. Quer ver? Nosso marido, ele tem expectativas ao nosso respeito. Hoje foi muito engraçado. Eu estava lá tomando café com ele. Tem muito grude. Ele gosta de tomar café junto, faz tudo junto. E eu também gosto. Mas também, se não der, sou resolvida. Mas ele não, ele gosta de fazer tudo junto e tal. E aí ele estava lá tomando café bem tranquilo comigo, bem tranquilo. De repente deu um pulo. Meu Deus, eu tenho que fazer um casamento às 6 horas. Isso era às 5. E ele ia buscar a Belinha na escola. E meu Deus, eu vou ministrar na Unesc. Ele está lá ministrando no culto ecumênico lá na Unesc. Ai meu Deus, aí ele pegou a mochila dele. Ele nem precisava da mochila, mas ele pegou a mochila e foi. Foi para o elevador, começou a chamar o elevador. Dele assim, e eu tranquila, sentada fiquei, porque o meu compromisso 6h30 de estar aqui. Eu falei, tomar meu café. Tu tá sentada ainda? Eu falei, tô. Arruma a minha roupa, passa a minha calça, passa a minha camisa. Olha a jaqueta que eu vou. Eu falei, amor, tá tudo certo, tudo passado, é só ir lá escolher. Não, cuida de mim, faz alguma coisa. Eu falei. Ele tinha uma expectativa ao meu respeito naquela hora que eu me levantasse e que eu, olha, ok, vou te ajudar, entendeu? Ele viu eu sentada e ele ficou nervoso, né? Assim, quando a gente está atacado e alguém ficar sentado na nossa frente, a gente pensa que aquilo ali vai... Quer ver? Quando está com pressa, a pessoa vai bem calma. Gente, eu tô com essa síndrome do passo acelerado. Até o portão me irrita. Fala, abre o portão.
Porque a gente tá naquela loucura. Então ele tinha expectativas ao meu respeito. Quer dizer, as pessoas que nós amamos e que são importantes na nossa vida, elas têm expectativas ao nosso respeito. Os nossos filhos têm expectativas ao nosso respeito. Eu acredito que essas pessoas merecem que nós nos tornamos alguém melhor para elas. Elas merecem isso. Porque Ele nos nomeou para que vamos e demos frutos. Ele nos nomeou, Ele disse, vá e dá fruto. Então, como eu defino vida disfuncional? Muito se fala hoje, vamos fazer um funcional, não é assim? Comida funcional, treino funcional. A linguagem é interessante. Quando Deus vai restaurando algumas áreas da nossa vida, a linguagem já vem em todos os sentidos. E Deus está procurando, nos tirando da disfuncionalidade. Eu fiquei treinando essa palavra no espelho, disfuncionalidade. Mentira, eu tô brincando. É verdade, tô brincando. Tá? Mentira, não pode, né? E todo aquele que está, Ele nomeou, tá? Como então definir, como eu defino vidas disfuncionais? É todo aquele que está desfigurado da sua missão e chamado. E foge dos propósitos que Deus chamou. Quando não estamos onde nós deveríamos estar. Quando a minha vida está desalinhada com a minha chamada e gasta equivocadamente. Às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo. Eu gastar horas numa coisa nada a ver. Mas nada a ver. Horas, quando eu vi, eu fiquei horas. Falei, meu Deus. Me desgastei, gastei tempo. Eu lembro, gente, tem economias que não valem a pena. Deixa eu falar aqui. Eu tinha o hábito, eu mudei, porque com a idade a gente vai melhorando. Eu tinha o hábito, tudo eu fazia. Ah, lembrancinha para festinha, deixa que eu faço. Ah, então, eu não, entendeu? Eu fazia tudo e não fazia nada. Eu lembro que eu grávida da Vitória, da mais velha, pé inchado, de madrugada, eu ia ganhar neném, não tinha feito as lembrancinhas. Em vez de eu pagar, vai lá numa loja, não se estressa, pega as lembrancinhas. Eu fiquei fazendo, cortando. Porque quando a gente faz aquilo que a gente não foi chamado para fazer, gera cansaço. Quer uma dica? Ah, mas como que eu sei? Se você está cansada, sobrecarregada, estressada, você não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque quando você está fazendo, isso gera alegria no seu coração. Por mais que você está cansado, você está feliz. É igual quando a gente vai limpar a casa. Entra na guerra, amarra o cabelo, bota aquela roupa bonita. Como diz o Juscelio, pega a cortina e tchá, tchá, e começa aquela... Não é? Não pega a casa com gana? Tipo assim, vem cá. E levanta e a gente, não sei, tem umas bem grosseiras. Tem gente que bota... Gente, tem gente que bota a cama lá na rua. Eu já vi mulher fazendo limpeza na casa, cama, sofá, mesa. O desespero, né? E aí e a família coagida num canto assim, ó. Que chega perto dessa mulher nessa hora. Chega, fala alguma coisa, entra dentro de casa. Não, gente, isso aí é um perigo. A família fica coagida num canto. Tem filho, fica em cima da cama com tudo, cadeira ali em cima, abajur, e ele lá num cantinho. Fica aí também, tu. Mas, ó, uma sensação boa. Na hora que tudo tá pronto, tudo tá limpo, você vai lá e toma um banho naquele banheiro cheiroso. Você lava o cabelo, aí bota uma roupa de gente. Você toma um cafezinho, não deixa cair nada no chão. E ai daquele, né? Ai daquele que você toma café fiscalizando o café do outro. Não é assim? Fica assim, caiu. É tudo, porque eu não sou tua empregada. Você tá rindo porque é muita identificação, né? É tudo igual, gente. Aí a gente fica, não é coisa melhor? Eu não sei você, mas eu já sentei no sofá e fiquei só visualizando. Ai, aquela sensação boa. Tudo cheiroso, tudo organizado. Por quê? Porque a gente fez aquilo que a gente deveria ter feito. Não gera, até a gente até fica cansada, mas parece que a alegria de ver aquilo pronto é melhor do que o cansaço. Então uma dica, quando você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, é isso que acontece, essa sensação. Está cansada, está estrupiada, precisa de uma escova, uma manicure, mas você está feliz. Que é isso que Deus chamou você para fazer.
E a disfuncionalidade, ela gera frustração. E eu queria falar aqui, isso vai dar polêmica, mas eu vou falar. Agora fico tudo olhando. Eu quero falar sobre alguns indícios que pontuam uma raiz que precisa de cura. Porque às vezes essa disfunção da árvore, sabe onde é que ela está? Lá na raiz. Não está na árvore em si. Existem coisas profundas que precisam ser tocadas. Primeiro, quando nós perdemos tempo e energia fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer, que eu acabei de dizer. Isso gera uma disfunção, nós não geramos frutos, porque aquilo ali não vai para lugar nenhum. Quantas aqui já se envolveram em negócio? Esses dias eu falei de uma moça que ela é uma ótima manicure. Uma manicure excelente, poucas assim. A gente sabe como a manicure é boa. Ela é boa. Quando ela tem lá, ela é fila para conseguir vaga com ela. E ela ia se envolver em fazer um negócio na academia. Eu falei assim, mas o teu dom é esse. Por que tu não pega esse dom e multiplica ele? Seja boa no que tu é boa. Melhora isso. Porque ali tu não vai ser frustração, cansaço. Ai, ela é verdade, tá? Tô com abuso dessa academia. Eu falei, por quê? Porque Deus não te chamou para isso. Quando nós fazemos coisas, é fardo. Eu lembro quando eu ia no presídio na ala feminina. Eu amava aquilo, sempre amei. Tanto que amanhã nós vamos fazer uma tentativa de novo para tentar entrar no presídio. Fiquem orando por isso, para que eu consiga, na ala feminina. E eu chegava lá, eu achava assistente social tudo. Porque a assistente social, ela entrava lá no presídio, ela resolvia, ela entrava na vida, na família. Eu falei, é isso que eu quero entrar. É nesse lugar que eu quero entrar. Porque às vezes o assistente ali, o religioso, ele ministra uma palavra, mas a gente não tinha aquela entrada. E eu queria conhecer a vida, eu queria. O que eu fiz? Fui para a faculdade fazer assistente social. Gente, a hora não passava naquela faculdade. Eu disse, Deus, o que eu estou fazendo aqui nada a ver comigo. Mas eu tinha um propósito. Não, mas é que eu lá no presídio eu vou conseguir entrar em vários lugares. E eu comecei, no meio do processo, desistir. Aí veio aquela frustração. Ai, não bota, não, nada termina. Comece e não termina. Quem assim se identifica? Comece e não termina. Eu te amo, mais uma coisa que tu começou e não terminou. Vai mais um fardo. Ai, incompetente. Me senti incompetente. Até eu entender que Deus não tinha me chamado para ser uma assistente social. Mas eu queria, porque eu olhava para ela e dizia, uau, ela faz um monte de coisa, ela entra em lugares, em famílias que eu queria entrar. Mas Deus não me chamou para isso. Não foi para isso que eu te chamei, Deus falou para mim. Quando acontecer isso, eu vou te dar um conselho. Repense a sua vida. Pare para pensar sobre a sua vida. A gente não faz isso. A gente vive automaticamente os dias. Pare para pensar sobre a sua vida. Faz igual o Globo Repórter. O que vivem, como comem, onde andam. Faça para você. Onde habitam. Faça essas perguntas para você. Deus, o que eu estou fazendo? É isso que o Senhor me chamou? Tem gente que paga horrores numa análise para descobrir coisas que você poderia, com Deus, perguntar e Deus ia responder para você. Eu te quero aqui, eu te quero ali. A segunda marca de uma vida disfuncional, de uma árvore que não frutifica, são vidas clonadas. E agora? Todos nós temos uma chamada diferente e específica. Você tem um chamado. Além do propósito, você tem um chamado especial que Deus deu para você. Tem a ver com o que trazemos em nossa mala quando nós viemos ao mundo. Eu gosto quando a Helena Tanuri fala sobre isso. Escutei um dia, isso marcou. Cada um de nós vem ao mundo com uma malinha, apesar de a gente vir daquele jeito. Dentro de nós existe uma malinha com dons e talentos. Se você convive com muitas mulheres, você vai ver que elas completam a sua vida. Eu tenho amigas que completam a minha vida. Eu tenho aqui a Geise, que ela ama arrumar a mesa. Gente, eu sou um desastre para a mesa. Um dia eu fui na casa dela, ajudei ela a botar a mesa. Olha a minha coragem. Eu bem inocente, botei o refri, um negócio. Ela não falou nada, ela riu. Ela pegou uma bandejinha, botou num canto certo, o refri e o suquinho. Eu falei, porque não, entendeu? Eu preciso aprender, eu preciso dela na minha vida.
Outras mulheres aqui que têm, meu Deus, dons e talentos. A Gabi cantando, eu fico, né? Dons e talentos que vem na malinha da Gabi. Lá no céu, a Gabi falou, vamos dar essa voz maravilhosa para ela, vou dar lá para ela ministrar. Dons e talentos que nós viemos. É igual assim, quer ver? Se eu ia trazer 2 malas, eu esqueci. Se eu abrisse uma mala aqui com roupas de verão, vamos lá, maiô, bermuda, regata, chinela havaiana, chapéu. Para onde essa mala ia apontar o meu destino? Eu ia para um lugar o quê? Quente. Está na mala. Está apontando que eu vou para esse lugar. Se abrisse outra mala e casacos e cachecols e bota e pele, para onde eu ia? Para um lugar frio. A sua mala, o que está dentro dela aponta o seu destino. O que tem dentro de você. Igual tem gente, eu quero cantar, é o meu sonho, mas não canta. Uma vez uma mulher chegou para mim, eu fui revelada na igreja que eu vou louvar. Eu falei, tá, amém? Você foi revelada que você vai louvar. Você canta? Nunca cantei. Então canta aqui para mim. Gente, eu tive que ser amiga de propósito daquela mulher. Eu dizia, olha, não foi Deus que te falou isso, não. Que tu tem outros... E era uma mulher com dom, tá? Com dom, outros dons, mas não de cantar. Ela queria viver uma vida clonada, uma árvore com frutos clonados, em cima da admiração por outra pessoa, mas não era para ela. Não viva a sua vida. Você pode admirar muitas pessoas, mas não seja uma máquina copiadora. Não seja um clone de ninguém. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Num mundo de tantas comparações, no mundo, a gente é provado. Se a gente tem a tendência a ser Maria, vai com as outras, a gente sofre. Mas isso por um instante, não vai com a maré. Para pensar, eu devo ir. Às vezes até nas coisas de Deus, está todo mundo indo para lá, mas não é para mim ir, não é proposta eu estar lá. Eu quero ficar, eu vou ficar. Seja maduro, seja madura. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Porque as sementes são diferentes. Eu não falei que não existe ninguém igual a ninguém. Não existe. O que Deus colocou na sua mão é diferente da pessoa que está do seu lado. Não viva vidas clonadas. Viva o que Deus tem para você. Mas quando eu decido fazer algo clonado, a vida de alguém, eu vivo uma disfuncionalidade. São sementes diferentes, os frutos também serão. E é engraçado que quando alguém vê, tem pessoas que elas já se descobriram. Tem gente que já está vivendo isso, já são árvores, estão dando frutos. Já estão funcionando. E aí as pessoas olham, uau, olha como tá, olha lá, vou fazer isso. Eu lembro quando lance de sobrancelha aqui na cidade de Criciúma. Estúdio de sobrancelha. Começou 2, 3, 4, que aconteceu daqui a pouco, encheu, né? Encheu, aquela coisa assim, super. Aí eu falei, meu marido, agora vai despontar as que são realmente as top. Que é assim. E muitas tiveram que ceder, às vezes foram por uma empolgação, coisas que Deus não chamou. Porque você não frutifica na semente do outro. Não frutifica. A gente precisa de pessoas que a gente se inspira. Eu me inspiro em muitas mulheres, muitos homens. Eu me inspiro mesmo. É inspiração para mim. Mas eu não sou uma máquina copiadora deles. Eu tenho um chamado, um destino e eu preciso perseguir ele. Só que é engraçado que ninguém é totalmente original em nada. Nós não somos original em nada, sabe por quê? Porque os relacionamentos são usados para nos construir. Se você anda muito com uma pessoa, você vai ficar parecido com ela. Não sei se você já ouviu isso. Ai, você fala igual a fulana. É a sua amiga. Vocês acabam, né? Falando parecido e tudo. Mas mesmo assim, você foi chamada para uma coisa e ela para outra. Plantadas, não plante semente dos outros em sua vida. Quando eu vivo a síndrome da clonagem, eu mato em mim o poder da criatividade. Eu mato o meu chamado. Quando eu quero viver o do outro, eu mato o que Deus tem. Por isso que muitas mulheres não frutificam. Vivem vidas que não frutificam. Porque estão sempre olhando o que é do outro. Já viu isso? Mas o fulano. Pedro passou por essa síndrome quando Jesus restaurou ele. Dias de restauração são perigosos.
Jesus chegou para Pedro, Pedro tinha negado. Jesus falou: Pedro, né, tu me amas? Ai, Senhor, restaurou Pedro, então vem, eu vou te restaurar. Aí Pedro vê João limpinho, pensa, João não traiu Jesus, João não negou, João estava aos pés da cruz, João estava top, era o melhor amigo, íntimo. Pedro tomado, acho que por uma inveja, sei lá o que aconteceu com Pedro naquela hora. Gente, essa parte da Bíblia é muito engraçada. Senhor, e quanto a este? O que o Senhor vai fazer com ele? Preocupado o cara foi restaurado, preocupado com a vida do outro. Jesus foi tão enfático que disse assim: olha, Pedro, quanto a ele não me importa, segue-me tu. Se eu quiser que ele viva, que ele não conheça a morte, é eu e ele, mas quanto a ti, segue-me. Ele está falando, não importa para onde vai, não importa tal pessoa, o fulano, quanto a ti, segue-me. Seja tudo o que eu te chamei para ser. Quem clona não é criativo, apenas copiador. Você tem potenciais incríveis, não enterre eles. Se inspire, mas não copie. Aprender com os outros é sinal de inteligência e humildade. Mas copiar é apenas um sinal de mediocridade. Se inspire, mas seja quem Deus te chamou para ser. Até porque o propósito de Deus para a sua vida, você vai precisar de pessoas. Eu vivo algumas coisas em Deus hoje que eu preciso de pessoas do meu lado que me ajudam a cumprir o meu chamado. Pessoas que me inspiram, que me ajudam. Já teve ministrações aqui que foi por causa de uma conversa com uma pessoa. E eu disse, glória a Deus por essa conversa. Porque parece que Deus coloca na mão de algumas pessoas chaves para nos destravar. Não tem pessoas assim? Que a gente gosta de sentar? Tem amigos que a gente ama, que é legal, mas tem aquelas pessoas que a gente ama estar perto. E parece que Deus coloca na mão dessas pessoas chaves que nos destravam. Uma conversa, a gente já sai até leve. Porque Deus faz isso. Deus, ele usa isso. Mas você não vai viver a vida do outro, você vai viver a sua vida. E a terceira, eu vou falar e terminando, vidas infrutíferas e estéreis. Não frutificar é disfuncional. E eu quero dizer uma coisa que mais impera para a gente não frutificar. Porque a Bíblia diz ali que aquele homem ia cavar ao redor daquela árvore, colocar o que ali? Adubo. Adubo é o quê? O que é adubo? Esterco. Nojento. A gente tem até... Você sabia que aquelas coisas da sua vida mais difíceis que você passou, aquelas coisas que morreram na sua vida, relacionamentos, situações, até frustrações, uma aliada de uma mulher bem construída é a frustração. Ela sempre joga ela para Deus. Elas são estercos para suas raízes se tornarem mais fortes. Você pode observar, pessoas fortes que você conhece, elas passaram por muitos vendavais. A madeira que é usada no mastro de um navio antigo, quando era de madeira, sabe o que eles faziam com essa madeira? Olha o processo. Eles pegavam uma árvore em cima de um monte, cortavam todas as árvores ao redor dela, todas, deixavam ela sozinha. Ela não era protegida por nada. E o vento vinha e açoitava aquela árvore, levava ela até o final, mas ela não quebrava e voltava. Depois de anos, alguém ia lá cortar aquela árvore e fazer dela um mastro que guiava um navio, porque ela não ia se romper com as tempestades, ela já estava acostumada. Deus tem usado mulheres para ser guia de outras, para ser referência na nossa geração, mas são mulheres que estão talvez sozinhas num monte, plantadas, passando por longos vendavais. Isso não é para sempre. Não é para sempre. Vai ter uma hora que Deus vai te pegar e te colocar no lugar que Ele te chamou para estar. E tudo vai fazer sentido. Vai ser um quebra-cabeça perfeito. Vai dizer, uau, tudo está fazendo sentido. Olha isso, quando eu não tinha, minha vida financeira quebrou, eu me decepcionei lá, isso aqui foi arrancado de mim, tal pessoa me deixou. Passei por frustração, passei por traição, engano, gente falsa, falsos irmãos. E aí eu olho, mas tudo isso me construiu para ser quem eu sou hoje. Deixe os adubos pegarem a sua raiz e tornar ela mais forte. Para de chorar por coisa que... Entenda que Deus está te fazendo mais forte. Um dos inimigos, sabe qual é? Preguiça espiritual.
muita gente aqui, e eu me incluo, eu não vou dizer que... gente, é lutado. É igual treinar. Que eu treino que é uma beleza. Vou até tomar uma água. O Telmo começou a correr, porque ele saiu do exército, lá ele tinha atividade física todo dia. Aí o médico falou, é perigoso parar de repente, tu precisa... Ele se sentiu um pouco mal no futebol no sábado, daí ele tem que fazer então todo dia uma atividade, ou pelo menos 3 vezes por semana. E ele está correndo, pro meu desespero, ele está caminhando e correndo no parque. E ele quer que eu vá junto. De manhã cedo. Sendo que de manhã eu só existo depois do meio-dia. E aí, antes de ontem, ele botou, né? Ele acorda muito feliz. Ele acorda feliz. E eu acordo bem feliz também. Aí, ele acorda feliz e eu fico no tranco. E assim, vamos correr? Já não... Eu assim, eu deitada, levantei assim. Então eu assim, não, obrigado. Aí no outro dia ele assim, amor, precisa de uma atividade física, vamos correr. Eu só fiz, ele disse que eu não lembro. Eu só fiz assim com a mão, ó. Mas eu não lembro, acho que eu tava no 10º sono. É uma preguiça, né? Ai, gente, preguiça de sujar cabelo, ficar suada. Ai, meu Deus. É sério. Preguiça. Mas eu vou voltar em nome de Jesus, vai dar certo. Aí eu dei uma desculpa, eu não tenho um tênis bom para correr. Sabe aquelas coisas? Caiu um tênis. Aí a mulher já pensa assim, eu vou lá comprar tênis, uma calça. Coitada. Usa o que tem. Aí tem um tênis lá, então assim, se Deus quiser eu vou. A preguiça espiritual é a mesma coisa. Esses dias aconteceu comigo, estava deitada, frio. Oh, mas é bom tomar um banho quente no inverno, botar o pijama bem feio, bem surrado. E dormir. Porque pijama novo não é bom. É igual a toalha nova, não seca nada. Então no pijama bom é o velho. Eu tenho um azul. Gente, ele é muito feio. Aí hoje o Telmo assim, parece a mamãe Smurf. Passei o dia de pijama. E eu tava lá, deitada, no meu pijama. Aí eu aprendi com a Tereza que a gente tem que dormir com o cabelo certo. Porque eu tava amanhecendo com o cabelo desse tamanho. A Tereza, não, a gente tem que dormir com o cabelinho do lado, assim, bem direitinho. Eu já tava até com o meu ritual do cabelinho pro lado. E Deus falou assim comigo, Carol, vem ficar comigo um pouco. Eu falei, Senhor, eu fiz igual aquela noiva de Cantares, mas eu já deitei. Pode ser aqui mesmo, Senhor. Não pode ser, eu quero que tu leia a palavra, eu quero que tu fique comigo. Uma das coisas que nos impedem de crescer e de frutificar é a preguiça espiritual. A gente gosta de vir no culto, receber uma palavra. A gente sai daqui feliz, sai daqui pensando, amanhã eu vou orar tudo que eu tenho que orar. Quer ver hoje Deus, né? Eu sempre falo, se prepara Deus, prepara que eu tô chegando. Daí a gente começa, ai que preguiça. Daí o celular é um inimigo. Porque a gente fica 2 horas no Instagram, no Face, lá onde. E a gente, para orar 10 minutos é um trabalho. Já passou a hora. Então eu quero te dar um conselho. Vença a preguiça espiritual na sua vida. Nem que você vá 5 minutos sozinha lá na sua sala. Mas vá. 5 minutinhos. Daqui a pouco é 10, 15, 20. Ore. Jejue. Leve a sério o seu propósito, a sua chamada. Invista na sua semente. Sabe? É joelho e buscar a Deus. Joelho orando e leitura. Joelho e dizendo, Deus, aonde que eu vou? Fertilize a sua semente. Joga adubo. Não para nas feridas. Deus, sara as minhas feridas. Quantas vezes foi nas orações, Deus começou a me revelar coisa. Sabe o que está insegura? Por causa disso. Falei, Deus, agora o que eu faço? Vem cá que eu vou te curar. É assim. Fertilize o que Deus colocou na sua vida. Existem fatores internos e externos, mas o problema maior é a nossa raiz. E o Espírito Santo falou para aquela árvore assim, deixa eu colocar embaixo dela o que vai dar resultado em cima. Deixa eu trabalhar onde ninguém está vendo. Você sabia que quando Deus começou a mexer nas minhas raízes, ninguém sabia de nada. Porque o que Deus faz não é de plateia, não. Quando Deus está mexendo nas nossas raízes, o que Ele faz? Ele nos leva para um canto a sós. Por isso que Ele falou, sai da exposição. Porque vai ficar feio. Tu vai ficar sem graça. Vai ter gente que tu não vai querer nem cantar. E era verdade. Eu pensava, graças a Deus que eu não estou cantando e ministrando. Que eu não tenho cara do que Deus está expondo quem eu sou.
expondo as minhas raízes. Quando Deus trabalha conosco é a sós mesmo. Ninguém sabe. Você sabia que a palavra exortação é uma palavra que diz chamar para o lado? Quem exorta, ou quem vai... É igual a gente, como mãe, a gente às vezes erra nisso. Às vezes a gente corrige nossos filhos na frente dos outros. Isso só causa feridas. Nunca corrija seu filho na frente de ninguém. Passe vergonha calada. Dá um beliscãozinho assim, ó. A Vitória, ela é muito expansiva, então às vezes eu vou assim, ó. Ela já sabe. Antes de sair de casa, eu já rezo uma missa. Tá, mãe, eu não vou falar... Ah, mãe, como assim? Que a exortação não pode ser... Aí não fica sem graça? Quando uma mãe dá um peteleco no filho na tua frente, tu fica muito sem graça. Ou marido, eu já tive amigos casais que se brigavam, nós comendo de salada, na época dos chios. E os dois, porque não sei o quê. Eu, Deus, que vergonha. É vergonhoso. Então a repreensão, ela é a parte. O elogio é em público. Elogie, encoraje. É publicamente. Por isso que Deus, ele diz assim, ó, vou te exortar como um filho. E as raízes, quando ele mexe, ninguém vê. Mas nós sabemos que ele está mexendo. Ele está curando. Que você possa hoje pegar essa reflexão e essa palavra de Deus. Talvez você está com sintomas de esterilidade na sua vida. Você não está frutificando. Como é que está a sua casa, a sua família, sua área financeira, as suas emoções? Eu tenho descoberto hoje que ter um casamento feliz, ser saudável em todas as áreas. Não estou falando de dinheiro, estou falando agora de saudável. Ser uma pessoa coerente, que entende, que fala, que ama. É muita coisa. Nós estamos vivendo num mundo hoje que existe tantas pessoas doentes na mente. Nunca foi tão vendido remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. Talvez esses problemas estejam na sua raiz. Na outra semana eu vou falar um pouquinho mais sobre entrar nesses lugares das raízes. Mas se analisar e perguntar a Deus, como está a minha figueira? Como está a minha árvore? Como eu estou? Tem frutos? O que é que tem acontecido? Quais são as áreas que são disfuncionais na minha vida e que precisam ser curadas, restauradas? Áreas que precisam que Deus intervenha. Áreas que eu já desisti. Eu falei, Deus, eu não consigo mais. Eu estou sempre reprovando na mesma área. Eu queria orar hoje por você. Orar por nós. Para que Deus venha com misericórdia, como aquele viticultor, e diga assim, não vamos cortá-la. Vamos dar 1 ano para ela. Nós vamos cavar ao redor, colocar adubo. E ela vai frutificar. Ela vai frutificar. A Bíblia diz que 1 ano fala de tempo. Deus precisa vir com um tempo sobre a nossa vida e restaurar o nosso coração.